Estou sofrendo pela síndrome da ânsia por ter mais bitcoins. E eu vou explicar para você como é que eu cheguei nessa conclusão e como é que eu estou sofrendo por isso hoje, de algo que aconteceu ontem, que, cara, me fez pensar e realmente tá vindo um turbilhão de pensamentos na minha mente. Eu quero compartilhar com vocês. Antes de tudo, eu realmente peço desculpa pela minha situação hoje. Eu tô doente, então, cara, eu estou fazendo isso pela rotina, pelas poucas pessoas que me acompanham. Então, você que me acompanha, dá um like, se inscreve aqui no canal, dá uma ajuda. Realmente tá foda, mas não importa. Eu vou dar o meu máximo e falar o que eu estou sentindo nesse exato momento. Basicamente, estou sofrendo pela ânsia de ter mais bitcoins. Como assim, CP? Que viagem é essa? Que tá pegando viagem? Que porra é essa? Cara, bem simples. Eu descobri realmente a real importância do Bitcoin apenas em 2025. Ou seja, eu, honestamente, eu conheci o Bitcoin no início, em 2010, em 2011. Eu lembro da história da pizza, eu lembro de tudo isso. Eu assistia ao Pânico e eu via o Emílio falando que ganhou dinheiro com Bitcoin, entendeu? Ou seja, no início do início. E naquela época já existia a história de que já era tarde demais. Que quem entrou, entrou, quem não entrou, se perdeu. Ou seja, a mesma historinha, a mesma ladainha, nada mudou. Só que o que me pegou muito, cara, foi que eu sei que eu tô no início, eu sei que o futuro ainda vai me abençoar por eu estar no início do Bitcoin realmente entendendo a sua real adoção. Só que, cara, ontem fui jogar bola, inclusive foi muito bom reencontrar os amigos que a gente não vê direto. Juntou até criança depois. Eu lembro que quando a gente era pequeno, tinha outras pessoas mais pequenas, a gente jogava bola. Enfim, isso é filler. Basicamente, eu reencontrei um amigo que eu não via há muito tempo. Eu não vou falar o nome dele para justamente essa pessoa não ser doxada, mas esse meu amigo que eu não via há muito tempo, ele falou: "E aí, rei dos bitcoins e tudo mais". Comecei a criar conteúdo sobre isso, tirando onda e tudo mais. Aí ele: "Rapaz, eu conheço um cara que tem 350 bitcoins". Quando ele falou isso, eu fiquei: 350 bitcoins? Ele que falou isso pra mim, se ele ver esse vídeo, ele vai falar, ele vai reconhecer. E cara, eu fiquei perplexo. Eu tô perplexo até então, entendeu? Porque eu quero que você entenda a dimensão do que é 350 bitcoins. Mas eu não quero que você pense em dólar. Porque você pensando em dólar, ele já tem o poder de compra de um bilionário. Pensando em dólar, entendeu? 350 bitcoins, pela cotação atual, dá mais de 38 milhões de dólares. E, cara, eu presumi que seja verdade, porque eu perguntei pra ele, ele falou: "Cara, ele te mostrou isso?" Ele mostrou, então, porra, verdade, deve ser verdade, fazer o quê? Ele me disse que ele começou a investir em 2013. E, cara, honestamente, em 2013, quase ninguém dava real importância para o Bitcoin, quase ninguém entendia o seu real potencial, o que poderia mudar na vida das pessoas. Então, cara, é aquela mesma conversa. O risco está proporcionalmente interligado com o lucro. Então, cara, o cara que investiu em 2013, 350 bitcoins em 2013, não era essas coisas todas. Não era. Só que ao mesmo tempo que eu fico pensando nisso, eu fico pensando, cara, eu não tinha oportunidade de fazer isso. Em 2013 eu tinha 12 anos. Eu tava sendo criança, cara. Como é que eu ia parar meu tempo, parar tudo que eu poderia fazer para investir em Bitcoin? Quem deveria ter feito isso é poder ser meu pai, por exemplo. Que meu pai já é. Em 2013 a vida dele já tava feita há muito tempo, entendeu? Então, a última coisa que ele iria pensar é em Bitcoin. Pode ter certeza. Hoje eu falo pra ele tudo que eu falo e ele fica, tipo, perplexo porque ele não sabe. Ele entende o que eu tô dizendo, ele não consegue rebater, mas meio que ele já fez a vida dele, entendeu? A preocupação dele é completamente diferente da minha, entendeu? Eu tenho que fazer a minha vida, eu tenho que garantir o futuro dos meus futuros filhos. Ele já garantiu, entendeu? Então a diferença é muito nítida, mas ele sabe que tem que comprar. Ele falou que ele vai comprar, ele tá esperando o momento certo, mas é o medo, entendeu? É uma pessoa já idosa, então ele vai comprar no tempo dele.
E é aquela mesma conversa, cara. Cada um compra o Bitcoin no preço que merece. Eu demorei muito para comprar, mas eu entendo que tudo tem o seu momento. Eu não posso realmente ficar pensando nisso, entendeu? De que, cara, uma pessoa da minha cidade, cidade pequena, Maceió em relação ao Brasil, é pequena, cara. Uma pessoa da cidade pequena, do Nordeste, entendeu o Bitcoin em 2013, comprou e tem 350 Bitcoins guardado hoje, cara. É muito dinheiro, mano. E eu não tô pensando em dólar. Para com isso. Se eu tivesse 350 bitcoins, mano, eu garanto a você, que eu não teria vendido. Eu não iria vender em nenhuma hipótese agora. Nenhuma hipótese. Porque para ele ter 350 bitcoins, para ele realmente ter acumulado todo esse tempo, eu acredito que o preço médio dele seja absurdamente baixo. Absurdamente baixo. Ou seja, eu pensando agora, cara, eu acho que se ele vender na alta agora e comprar na baixa do bear market, que eu diria que chegará aos 60, 70 mil dólares, eu nem sei se vai valer tanto a pena assim. Eu acredito que vai, porque eu acredito que ele vai ter pelo menos uns 10, 20 bitcoins a mais, entendeu? E aí talvez valha a pena, porque o que importa na verdade é a quantidade de bitcoins e não o preço que você está comprando, entendeu? Ou seja, hoje ele tem um poder de compra de um bilionário e o Bitcoin tá absurdamente no início, entendeu? Então, cara, quando o sistema financeiro for mudado totalmente para Bitcoins, cara, ele vai ter uma vida de rei, completamente, um imperador. Porque existe sim o estudo, a teoria de que apenas 0,1 Bitcoin é o suficiente para você ter uma vida digna, uma vida boa, uma vida garantida. Porque eu quero que você pense o seguinte: um Bitcoin é 100 milhões de satoshis. 100 milhões. 0,1 é 10 milhões de satoshis. É uma boa grana, um bom dinheiro que você vai conseguir utilizar no futuro. Porque você está pensando em dólar, você não está pensando em satoshi. Eu quero que você tente imaginar quando um dólar for igual a um satoshi. Vai mudar completamente o sistema financeiro e o mundo que você conhece. Então, cara, o cara que tem, porra, multiplica aí 100 milhões de satoshis vezes 350. Dá quanto isso? É 350 milhões de satoshis? Não, é 300... O quê? É uns 35 bilhões? 3 bilhões de satoshi? Eu não vou nem calcular isso. É muito dinheiro, mano. Em satoshi. É isso que, cara, me dá uma ânsia, me dá uma ansiedade, porque eu fico pensando, meu Deus, cara, eu poderia ter mais. Eu poderia ter entendido mais. Eu lembro que eu vi o Bitcoin em 2020 a 18 mil dólares na pandemia, entendeu? E eu vi, tipo, eu sabia que estava mais caro, entendeu? É isso que me pega. Naquela época, eu sabia que estava mais caro. Eu sabia que estava mais caro e que caiu muito por causa da pandemia e era o momento de compra. Aí eu fiz o quê? Comprei Dogecoin. Meu Deus, cara, por que eu fiz isso, cara? Por que eu fiz isso? Comprei Dogecoin naquela época. Que não seria um mau negócio. Naquela época eu não tinha dinheiro, mas eu tinha 2 mil reais. E, cara, aqueles 2 mil reais de Dogecoin que eu tinha comprado em 2020, se eu não tivesse vendido e fosse vender agora, eu teria mais de 170 mil reais. Só na Dogecoin, entendeu? Ou seja, o que eu fiz? Eu comprei na alta, vendi na baixa, peguei o dinheiro e botei outra coisa e esqueci aquilo completamente. Antes que eu tivesse comprado Bitcoin naquela época e ter acumulado o máximo de satoshis possível. Só que, cara, minha mensagem que eu quero passar hoje pra vocês é tudo no seu tempo, cara. Trabalha, mano. Dá tempo. Dá tempo de você pegar seu 0,1. Infelizmente, não sei se vai dar pra pegar os 350 bitcoins, entendeu? Espero que um dia eu consiga ter esse poder de compra pra acumular isso. Mas, cara, cada satoshi importa. No momento, você está vivendo um mundo pré-Bitcoin, entendeu? E detalhe, não tem nem 20 anos de que o Bitcoin realmente existe. Então, cara, a gente tá absurdamente no início. Você tá no momento de comprar Bitcoin pro seu filho lembrar e falar, cara, ainda bem que meu pai comprou Bitcoin naquela época, porque se ele não tivesse comprado, hoje seria muito mais difícil, muito mais complicado. Então, tudo no seu tempo, eu vou fazer de tudo para que isso não molde a minha mente. Eu sei que eu vou conseguir o 0,1. Na verdade, eu nem tenho 0,1, eu sou pobre, eu não tenho dinheiro, mas eu vou trabalhar para conseguir o mínimo, porque, cara, é isso.
Não tem muito o que fazer. Eu tenho que acumular, eu tenho que proteger meu patrimônio da inflação e a única forma de fazer isso é através de Bitcoin. Então, cara, cada satoshi importa, porque o que vai importar de fato é no futuro, quando o sistema mudar. Tamo junto, dá um like. Se inscreve aqui no canal, bota o que você achou sobre isso. Eu vou tentar parar com essa síndrome da ânsia do Bitcoin, porque não faz bem, não faz bem. Você tem que trabalhar, acumular o máximo de dinheiro feito para trocar por Bitcoin o quanto antes, tá? Tamo junto, dá um like aqui, se inscreve aqui.